imagina que aqui fossem os pequenos lábios vaginais, faz um corte aqui, tira essa parte, mantém 1 centímetro para dentro. Por isso não tem alteração de sensibilidade, porque o que se tira é a parte distal, a parte mais longe, ou seja, como se pegasse o dedo e tirasse a ponta. Toda essa parte que fica continua com a sensibilidade. Então não vai ter uma alteração de sensibilidade do que fica. Lógico, tem uma fase que está inchado, está um pouquinho roxo, tem uma alteraçãozinha, como se torcer o pé, fica esquisito. Mas isso vai desinchando, vai melhorando e retorna tudo. A cicatriz é uma cicatriz fininha, que fica difícil de ver, até pela natureza da pele, rugosa, mais escura, né? Próxima de área que tem pelo. Então fica bastante escondido, é difícil até de olhar, de ver a cicatriz. Você imaginava que fosse simples assim? Não, nem um pouco. Achei que ficava assim um bom tempo, pelo menos uns 2 dias ainda em observação. É por isso que tem gente que vem e vai embora. Legal. Não sabia que fosse local, eu não sabia que era local, assim, a anestesia. É claro que é importante, a gente sugere sempre fazer uma bolsa de gelo por 2 dias, então não mais que o pé vai trabalhar no dia seguinte, porque inchar é fácil, desinchar é difícil, né? Então, se a gente conseguir minimizar o inchaço nos primeiros 2 dias, que é quando tem o maior edema, que é o inchaço, ganha-se muito tempo na recuperação. Então, fazer uma bolsinha de gelo ali durante 2 dias, evitar de andar muito, de ter o atrito, né? Evitar no pós-operatório usar calças apertadas, bermudas de lycra, usa mais uma saia, uma calça mais solta, uma calcinha menos apertada, né? E com isso a recuperação é tranquila. Essa cirurgia ela chama-se ninfoplastia. Ninfoplastia. Bom, tem a Cacá aqui. Boa tarde, Cacá. Bem-vinda. Ela está perguntando se pode voltar o problema depois da cirurgia. Não, o que tirou, né? Não cresce de novo. Vai ter o crescimento na fase da puberal, da puberdade. Né? Cresceria se tomasse uma testosterona, poderia um voltar anabolizante, novamente. mas daí não é porque cresceu por si, né? Cresceu porque foi forçado a crescer, a estrutura cresce com esses hormônios. Então, assim, o ideal, por exemplo, se tiver uma menina com esse problema, é esperar a fase adulta para fazer a cirurgia. Sempre se espera a fase adulta, né? Acabar a puberdade. Mas hoje as meninas com 16 anos já estão adultas. Pois é, né? Cada vez mais cedo, mais jovens, né? Corpo de adulto e vida sexual de adulto. Exatamente. Eu queria saber se tem alguma restrição para operar. A restrição, como é uma cirurgia de anestesia local, é difícil ter um problema de saúde, assim, teria que ser um problema muito grave de saúde, para não poder fazer. É lógico que a gente sempre avalia coração, vê o risco cirúrgico do paciente, vê se tem algum problema de coagulação, de sangramento, infecção genital não pode, né? Se está com corrimento, se está com alguma infecção na vagina, trata primeiro tratar para depois fazer a cirurgia. Mas a gente faz alguns exames, mas a grande maioria opera e não tem problema nenhum. E complicações? Existe algum caso em que isso se complique ou pela simplicidade da cirurgia a gente descarta essa... Toda cirurgia, não só cirurgia, né? Todo procedimento tem complicações. Você pode ir no dentista tirar um dente e quebrar a mandíbula. Você pode obturar um dente e, sei lá, e ter um problema de canal. Mas é muito difícil que aconteça. É a mesma coisa lá, né? Um problema que pode acontecer é tirar demais, né? Então a gente tem que ter um padrão de deixar, não é amputar, não é tirar tudo, não é ficar sem. É deixar do tamanho padrão das mulheres. Então tem que deixar um pouco. Os pequenos lábios têm função, eles não são ali só decorativos, né? Eles precisam ajudar a lubrificação, proteger a entrada da vagina. E com o envelhecimento da mulher, há um ressecamento da parte genital e dá uma atrofia dos pequenos lábios. Então, se você tirar muito, quando chegar lá na frente, vai fazer falta. E daí vai incomodar, e vai ressecar, e vai machucar. Então, tem que deixar o padrão normal, né, 1 centímetro e pouco, tal. Fazendo esse jeito é muito difícil de ter. A gente não mexe perto da área do clitóris. Tá? Então, a gente mexe na pele dos pequenos lábios, às vezes um pouquinho acima, tem um pouquinho de pele ali em cima, mas não no clitóris. Então a sensibilidade sexual clitoriana não afeta em nada. Né? Então quando até tem, às vezes tem um pouco de pele de excesso em cima do clitóris, eu não mexo.
Exatamente. E assim, doutor Você é o responsável pela falta de sensibilidade. Mexe e volta e tal. Né? vai lá o maridão no consultório reclamar depois. A gente mexe na moldura, no caso. Bom, eu queria saber, existe também o inverso? Pequeno, Assim, é isso. Ser muito pequeno e ter que fazer o procedimento inverso. não isso. tem como aumentar ali. Não tem como. Não. Fazer um preenchimento, assim, nunca chegou no meu consultório ninguém querendo aumentar os pequenos lábios, né? Uhum. Mas se chegasse, vamos trabalhar com a hipótese de que existe esse problema e alguém está em busca de Eu uma não faria, solução. Não. Porque aí você entra com os tipos de preenchimento, né? Que você pode preencher e aonde a estrutura, a vascularização. É comum e é frequente, isso existe, preencher os grandes lábios ordinais. Às vezes eu estava comentando, o pessoal às vezes confunde que é pequeno e que é grande. Isso. Pequenos são os internos, grandes são os gordinhos, mais externos. E esses grandes lábios às vezes atrofiam com o tempo. Né? Ou tem mulher que tem os grandes lábios um pouquinho murchos. Aí é a queixa exatamente que é essa. Aí tem Onde vai a vaidade feminina, não é? Tem. Não, mas incomoda mesmo. É. Não, mas deve Tem alguns Vai além da verdade, esteticamente, quem não conhece é mais difícil de avaliar, mas quando você vê, realmente fica diferente. Aí tem como você fazer um enxerto de gordura, tirar um pouco de gordura na barriga, enxertar ali, que daí a chance de complicação é muito pequena, porque é a própria gordura do paciente para ele mesmo, né? E um pouco absorve, tem um pouco que absorve, mas o que fica, fica. Fazer preenchimento com outros materiais também dá para fazer. Silicone é utilizado nesses casos? Aí pode ser o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, né? Que é a bioplastia e tal. Que pode ser usado também, lógico que em menor quantidade e com mais cautela. A nossa primeira escolha é sempre a gordura, que é mais segura, né? E dá para fazer com maior quantidade. Entendi. Bom, eu queria ter uma dúvida aqui, eu queria saber se esse procedimento ele é feito só por convênio particular ou a pessoa pode ter acesso através do SUS? Eu não sei se pelo SUS faz, tá? Talvez nos hospitais escola, né, que tem os hospitais universitários, onde se ensina cirurgia plástica, é possível conseguir por meio de treinamento de algum residente e tal, né? Mas pelo SUS eles sempre dão preferência para cirurgias reparadoras, né? Cirurgias de doença, reconstrução de mama, de lábio leporino, não cirurgias estéticas. Então essa é considerada Uma cirurgia estética. estética, estritamente estética. Porque ela não interfere na função, né? A cirurgia reparadora é quando interfere na função, né? do órgão. Mas como a gente falou agora há pouco, né? Acho que poderia até estar nessa lista porque se você tem esse problema, você tem uma probabilidade muito maior de ter a candidíase de repetição, de ter problemas psicológicos até. Nos casos muito grandes, talvez até consiga. Tá? Agora, na grande maioria dos casos que é aumentado, mas não chega a ter machucado, assadura, infecção, Onde é só uma questão de estética. Aí é mais difícil. Eu não trabalho em serviço público, é difícil eu falar como é a triagem. Cada serviço público tem a sua triagem, mas pelo que eu saiba é difícil conseguir qualquer cirurgia plástica no serviço público. E eles dão preferência para queimadura, lábio leporino, reconstrução de mama, reconstrução de membros, que são coisas bem mais agressivas. Agora como é que a gente tá? A gente tem um break, como é que tá a história aí? Tem um break? Então vamos pro break, a gente vai para um rápido intervalo, você fica por aí conversando com a gente. Aí a gente volta, mostra mais um pouco do Fashion Week e continuaremos conversando com o Dr. André. Fica por aí, voltamos já.